Olá, boa noite. Está começando o programa Direito da Gente, ao vivo, aqui pela TV Campos de Minas. Eu sou Leonardo Patrus e, mais uma vez, nós estaremos juntos para tratar sobre um assunto relevante na área do direito. E no programa de hoje nós vamos falar sobre direito dos animais. Para isso, nós recebemos a doutora Leidiane, que é advogada aqui na comarca de São João del Rei e também é advogada da Sociedade Protetora dos Animais. Boa noite, doutora Leidiane, é um prazer recebê-la. Prazer é meu de estar aqui. Boa noite, telespectadores. E, bem, doutora Leidiane, vamos começar falando, então, quais são os direitos básicos dos animais? Bom, hoje nós temos, em termos de legislação protetiva dos animais, nós temos a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, temos a nossa Constituição Federal, que em seu artigo 225 disciplina sobre o dever do Estado de zelar pela sua flora e fauna, vedando todo tipo de crueldade contra animais. Nós temos a Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais, que em seu artigo 32 ele penaliza com detenção de 3 meses a 1 ano quem maltrata animais. E temos o Decreto-Lei 24645 do ano de 1934, que ele foi recepcionado pela atual Constituição Federal para definir o que são maus-tratos. Então, nesse decreto-lei que há a definição do que é maus-tratos. Mais à frente nós falaremos sobre isso. Além disso, em termos de legislação municipal, aqui no âmbito da cidade de São João del Rei, nós temos uma lei que proíbe espetáculos com animais. Temos uma lei que penaliza com multa quem maltrata animal, de autoria da vereadora Rosinha. E temos também, recentemente aprovado, o Estatuto dos Animais, de autoria da vereadora Silvia Fernanda. Nesse Estatuto dos Animais, disciplina a questão do recolhimento dos animais de rua, o destino que vai ser dado a esses animais e a questão também da guarda responsável, da questão da castração de animais. Muito interessante esse Estatuto. E, atualmente, que está em voga na mídia com relação ao assunto de animais, que foi uma conquista obtida pelos ativistas dos animais, que é a questão do anteprojeto do novo Código Penal, que vai ser inserido no novo Código Penal o crime de maus-tratos, e a pena de detenção ela passa a ser de 1 a 4 anos, podendo chegar a 6 anos no caso de morte de animal. Aproveitando essa questão dos maus-tratos, você até comentou sobre a situação, né, de espetáculos, né, envolvendo os animais. Como é que está essa situação hoje? A gente percebe em várias festas, né, agropecuárias, exposições, rodeios. Como é que está a situação nesse caso? O que diz a lei? Bom, em termos de legislação, conforme eu já falei, tudo que causa crueldade, tudo que causa sofrimento ao animal é proibido. No caso de rodeios, nós temos provas, vários laudos médicos, fotografias. É só entrar na internet e procurar bastidores dos rodeios que as pessoas vão descobrir o que acontece no rodeio. Quando você vê o animal pulando no meio daquela arena, você não imagina o sofrimento que ele está passando para estar pulando daquela forma. Ninguém vê um animal pulando daquela forma num pasto, né? Ninguém vê. Então, a partir do momento que causa maus-tratos, que causa sofrimento, essa conduta é caracterizada de maus-tratos. A Mara, presidente da Sociedade Protetora dos Animais, ela agradece a doutora por ela disponibilizar, né, o tempo dela, fazer parte da Sociedade Protetora e ajudar, né, a todos. Ela disse que ela gostaria que você falasse o que nós já conseguimos em se tratando dos direitos e como as pessoas que desrespeitam essas leis estão sendo punidas. Bom, em termos de Sociedade Protetora dos Animais de São João del Rei, nós tivemos grandes conquistas. O ano passado, a questão dos rodeios, nós entramos com uma ação civil pública para tentar proibir. Não foi possível proibir a realização do rodeio, contudo, houve a efetiva participação da Sociedade Protetora dos Animais, que fiscalizou a conduta dos peões que lidam com os animais, evitando assim maiores danos. Também nós temos acompanhado muitas denúncias de maus-tratos, visando justamente coibir a prática dessa conduta, desse crime
né? Então, hoje já foram várias ações para o juizado especial no intuito de punir esses agressores. E no caso, aproveitando essa questão dos rodeios, como é que está a situação hoje em São João del Rei para a próxima exposição agropecuária? Pois é, eu estou até meio decepcionada com o nosso judiciário, porque essa ação civil pública ela tinha um outro pedido nela, que era proibir rodeio nos anos vindouros. Infelizmente, o juiz da causa, doutor Auro, ele negou esse pedido, e então a ação ela foi extinta, mas a nossa luta não termina aqui. Se caso houver a possibilidade de ocorrer novamente rodeio, a Sociedade Protetora dos Animais ela vai agir no intuito de impedir a realização deste evento, porque a gente é contra rodeio. Rodeio é tortura. Doutora Leidiane, nós temos uma outra pergunta, uma participação da Cidinha da Colônia. É justamente um tema que nós queremos abordar antes de fazer a pergunta da Cidinha. Seria o seguinte: a questão da adoção dos animais. Existem regras? A pessoa que tem interesse em adotar um animal, como é que está essa situação hoje aqui em São João del Rei pela Sociedade Protetora? Bom, quando você adota um animal, independente de adotar, quando você tem um animal sob a sua tutela, você tem que ter consciência que esse animal ele vai viver de 10 a 15 anos. Então, não é simplesmente você adotar aquele filhotinho, enquanto ele está bonitinho, você fica com ele começa a crescer, tudo começa a aumentar, né? Começa a comer muito, começa a fazer muita sujeira, e as pessoas acabam cansando daquilo e muitas das vezes, não estou falando que é o seu caso, mas muitas das vezes abandonam esses animais. O que ocorre? A partir do momento que você tem um animal, é como ter uma criança. Você tem aquela responsabilidade. E se você abandonar esse animal, se você não der toda a assistência que ele precisa, seja de alimentação, seja de veterinário, você vai estar incorrendo na conduta de maus tratos. O Amauri, do Matozinhos, ele coloca aqui um exemplo justamente sobre isso, doutora Leidiane. Ele fala que existem vários pontos na cidade, né, principalmente restaurantes, existem vários cães que ficam, né, acabam ficando... Essa questão é polêmica, foi muito passando e incomodando as pessoas. Segundo ele aqui, incomoda todos que ficam ali no restaurante. No caso desse abandono, né, aproveitando essa pergunta dele também, o que é feito? O cachorro está ali abandonado, o que tem que ser feito? Porque... na maioria das vezes a gente vê até pessoas abusando desse animal, né? Chutando, utilizando de forma agressiva. O que tem que ser feito? Bom, no caso de esses animais que as pessoas se sentem incomodadas por eles estarem em locais de alimentação, eles vão mesmo, eles não têm onde comer. Eles não têm o que comer, então eles vão com o faro que eles têm buscar esses locais para tentar conseguir alimentação. A partir do momento que você abre o seu estabelecimento, que ele é aberto ao público, o animal está ali. Não é culpa dele estar ali, é culpa do poder público. Não é culpa do animal, ele não tem culpa nenhuma. Então você não tem que bater no animal, você tem que culpar o poder público. Né? Porque ele que está permitindo que o animal esteja na rua, porque o lugar de animal não é na rua, é dentro de um lar que ame ele, alimente ele, cuide bem dele. Né? Ele não está ali porque ele quer, então não se revolte com o animal. Ele é um ser digno de ser ajudado. Né? Procure, adote esse animal ou encaminhe ele para um lar e reclame com o poder público. Doutora Leidiane, nós temos uma mensagem aqui também de um telespectador. Ele está perguntando o seguinte, essa questão dos animais também, que vivem com as pessoas, com os moradores de rua. Né? Segundo ele aqui na mensagem, ele fala que essas pessoas, segundo ele, não têm condição de manter esse animal. O que é feito nesse caso? A pessoa pode ter, o morador de rua, ele pode ter um cachorro, algum tipo de animal, sendo que ele não tem condições? Mas ele também já está na rua, ele também está abandonado, né? Mas nesses casos, as pessoas não sabem, mas nós ajudamos esses moradores de rua. A Mara, ela vive levando ração para eles. E eles também, apesar de não parecer, mas aqueles animais são muito amados. São muito amados e eles dividem a comida que eles têm com esses animais. É uma situação até muito bonita de se presenciar. Mas existem casos também de maus tratos por parte de alguns, mas não vamos generalizar porque, principalmente naquela região ali da rodoviária, tem muitos mendigos com animais ali e eles são, assim, possessivos e amam aqueles animais.
E é importante, né? Você frisou bem. Então, existe um trabalho feito pela Sociedade Protetora dos Animais nesse sentido. Sempre que há recursos, nós vamos lá, vacinamos, vermifugamos esses animais. Estamos sempre atentos a essas questões. Quando teve a campanha de castração, nós fomos lá, recolhemos alguns para serem castrados. Alguns daqueles lá foram castrados. Então, assim, existe uma preocupação da Sociedade Protetora com relação a esses animais. Dentro das nossas possibilidades, nós temos feito um trabalho. Doutora Legiane, nós chegamos ao final do nosso programa. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que disponho sempre às ordens. E para você que nos acompanhou, mandando a sua pergunta ou tirando as suas dúvidas, muito obrigado pela sua companhia.